Graça e paz, amados. Você já ouviu falar no desastre de Aberfan? Aberfan é uma cidade de Gales, um vilarejo lá do país de Gales, que em 1966 teve registrado a maior catástrofe daquele país. O que aconteceu? Uma mina de carvão que via há muito tempo sendo avisada que poderia acontecer um acidente, foi ignorada, e essa mina de carvão gerava um aterro, os dejetos iam sendo jogados. E naquele ano houve muitas chuvas, e o que aconteceu é que o aterro veio todo abaixo. Com as chuvas, a água foi subindo, o aterro já é frágil e acabou vindo tudo abaixo, aquele mar de lama preta de carvão, e acabou invadindo a pequena vila de Aberfan, matando 144 pessoas. O mais triste nessa tragédia é que além de que ela poderia ter sido evitada, que a coisa mais triste é essa, ela poderia ter sido evitada, mas as pessoas ignoraram os avisos dos próprios mineiros. O mais triste nessa tragédia é que ela atingiu em cheio a escola local, no horário das aulas, matando 116 crianças. Das 144 crianças mortas, das 144 pessoas mortas, 116 eram crianças. Algumas delas morreu a família, as crianças todas da família. Teve família que teve pais e mães que perderam todos os seus filhos, que estavam no horário de aula, quando aconteceu o acidente lá na mina. E essa tragédia veio a público, voltou a público recentemente por causa do seriado The Crown, que trata da história da Rainha Elizabeth, da coroa britânica. E isso aconteceu na época do Império, na época da rainha da Inglaterra atual, já está no trono. Então é um desastre muito famoso na história da humanidade, o desastre de Aberfan, onde morreram todas essas crianças. Tanto é que todos os anos, no dia do desastre, acho que é 21 de julho de 66, todo dia 21 de julho existe datas comemorativas, enfim, eles relembram esse acidente que aconteceu em 1966 como uma das maiores tragédias do Império Britânico. E vendo as imagens, o filme, inclusive até a série, né? Rapaz, você fica com o coração cortado. O trauma que aconteceu no país de Gales, no Reino Britânico, com o desastre de Aberfan, foi algo tão profundo, que fez com que mudassem leis foram criadas para evitar tragédias dessa natureza. Enfim, é uma coisa que marcou a história do Reino Unido, esse desastre. E quando você via nos filmes aquelas famílias destruídas, tanto, meus irmãos, que a rainha da Inglaterra, ela também foi visitar. Algo que a rainha não fazia era visitar locais onde houve acidente. Isso mudou, inclusive, toda a família real, como o primeiro-ministro, todos foram lá e continuam indo a Aberfan até hoje, devido a essa tragédia que aconteceu. E quando você via aquelas pessoas tirando aquelas terras e desenterrando seus filhos mortos, gente, cortava o coração. Eu fico imaginando as pessoas que viram aquilo ao vivo, as pessoas que estavam lá quando houve esse acidente, aqueles pais, aquelas mães. É muito triste. Se você procurar na internet, você vai encontrar muitos filmes sobre isso, muitos relatos, muitos depoimentos, até dos sobreviventes da época. Enfim, é muito triste. E quando eu vi aqueles pais, aquelas mães desesperadas quando achavam seus filhos, misericórdia, que dor. E aí a gente fica perguntando assim, como é que você consegue encontrar forças para superar uma tragédia dessa natureza? Eu estou falando de Aberfan, mas se nós formos lá para o Brasil, nós estamos também passando por uma tragédia dessa natureza, né? Com esse coronavírus. Alguns anos atrás, acho que o ano passado, ano retrasado, nós tivemos o desastre de Mariana,
também foi onde morreu várias pessoas soterradas, crianças inclusive. E a gente fica pensando onde a pessoa encontra forças para vencer essas dificuldades que a vida proporciona. Como você encontrar forças para continuar a caminhada? Como você encontrar motivação para continuar a viver? Eu vi um relato de um pai em Abifém que perdeu 7 pessoas, 4 filhos, acho que a esposa e uma irmã, me parece. Imagina uma situação dessa. Imagina uma situação dessa. Onde encontrar essa força? Onde encontrar, ânimo? Onde encontrar motivação para continuar a caminhada? Meu querido, minha querida, eu posso lhe afirmar com toda segurança que o povo de Abifém, até porque eram evangélicos, eram cristãos, eles, e os testemunhos deles dizem isso, eles dizem que encontraram força em Jesus Cristo. Só mesmo em Deus para encontrar forças para continuar a caminhada. Por isso que eu digo para todo mundo que Jesus Cristo é o único refúgio seguro no meio dos temporais da vida. Jesus Cristo é o único refúgio seguro no meio dos temporais da vida. Foi assim para aquela população cristã de Abifém, para recomeçar, para superar aquele trauma, para superar aquela dor, para superar aquela tragédia. Foi assim para eles e é assim para nós. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único refúgio seguro no meio dos temporais da vida. Aí você que está me ouvindo pode perguntar, mas por que, pastor, que o senhor afirma que Jesus Cristo é o único refúgio seguro no meio dos temporais da vida? Eu vou te dar 3 motivos. Porque Jesus Cristo é o nosso refúgio seguro no meio dos temporais da vida. Abra sua Bíblia para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, do 15 ao 21. Mateus capítulo 12, do 15 ao 21. Diz assim: Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nesses versículos que nós acabamos de ler, eu vou te dar 3 motivos porque Jesus Cristo é o único refúgio seguro no meio dos temporais da vida. Não importa a luta que você passa, não importa a tragédia que aconteceu na sua vida, não importa o problema que você esteja passando, não importa a situação que você se encontra, qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, o que você precisa superar, o que você precisa fazer para vencer, para continuar, para ter ânimo, para ter motivação na sua caminhada, na sua vida, para viver a vida que Deus está te dando. Não importa qual o tamanho do seu problema e qual o tipo do seu problema, qualquer que seja ele, Jesus Cristo é o único refúgio seguro no meio dos temporais da vida. E nessa passagem que eu acabei de ler, eu vou te mostrar 3 motivos para isso. Em primeiro lugar, você precisa entender o contexto em que essa passagem foi escrita. Essa passagem do Evangelho de Mateus foi escrita, se você observar direitinho,
naquele momento em que Jesus acabou de escolher os seus apóstolos, ele acabou, por exemplo, no versículo capítulo 10, ele forma os seus 12 apóstolos, ele fecha o grupo dos 12 apóstolos, eles passam a caminhar com Jesus, a aprender de Jesus, até para depois escrever os evangelhos e pregar o que Jesus pregou. Veja que essa passagem aqui mostra, inclusive, o próprio Mateus, que escreveu o Evangelho segundo Mateus, sendo incorporado ao grupo. Está no capítulo 9, do 9 ao 13. Mateus, que escreveu esse Evangelho, escreveu essa passagem que eu acabei de ler, é incorporado ao grupo. Ele é um coletor de impostos, ele trabalha na coletoria, e aí foi incorporado ao grupo de apóstolos. No capítulo 10, Jesus fecha então o grupo dos 12. Lembre que esse grupo ele foi sendo formado paulatinamente, nos primeiros meses do ministério de Jesus, mas não foi tudo de uma vez. Primeiro mês veio um, aí foi indo e tal. Mas quando chega no capítulo 10, está formado o grupo de apóstolos. Mas também essa passagem foi escrita no momento em que João Batista foi preso. Desculpe. E quando João Batista é preso, Jesus ele se afasta com os 12 apóstolos para a Galileia. João foi preso na Judéia, onde Jesus também estava naquele momento, e no momento em que João é preso, Jesus se afasta para a Judéia. E ele começa o que nós chamamos do grande ministério dele, ministério de milagres, de cura, de pregações. Ele começa a ficar famoso. Jesus passa a ser uma pessoa conhecida em todo Israel. As pessoas começam a falar dele e ele desperta a atenção dos fariseus. E aí, ao despertar a atenção das pessoas, ele também desperta amor e ódio de algumas pessoas, inclusive da alta classe sacerdotal e das seitas que tomavam conta de Israel, como os fariseus, os saduceus, os herodianos. Ninguém entendia Jesus Cristo e nenhuma seita conseguia fazer com que ele fosse seu adepto, com que ele participasse da sua seita, porque a mensagem que ele trazia era diferente de todas as outras mensagens. Não batia com a mensagem que os fariseus pregavam, não batia com os herodianos pregavam, não batia com o que os saduceus pregavam. Aqui nessa passagem tem um ponto muito importante, que é o que nós chamamos de chamada geral. É nessa passagem aqui, nesse contexto aqui, que Jesus proclama o que nós chamamos de chamada geral. Mateus capítulo 11, 28 a 30. E quando ele está no meio da multidão, quando ele já começa a ser bem famoso, ele proclama a chamada geral. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é importante você entender isso. Porque essa chamada geral, ele chama todos, não só Israel, mas todo. Afinal de contas, Deus é Deus de todas as pessoas, de todo o mundo. Então Jesus chama todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Venham a mim e eu alivio vocês do seu cansaço, do seu peso, da sua luta, da sua dor, da sua dificuldade. Então é a chamada geral, vinde a mim todos. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é neste contexto que a nossa passagem, que é a passagem que eu li, vai acontecer. No contexto da chamada geral, em que Jesus está ficando famoso em toda a Palestina, em que ele forma o seu grupo de apóstolos, em que ele fecha esse grupo, em que João Batista é preso, em que os embates com os fariseus e com as seitas de Israel começam a aparecer, principalmente com os fariseus. Por exemplo, nessa passagem aqui, no capítulo 12, logo no versículo 1, que Jesus começa a se tornar um inimigo declarado para os fariseus. Ele começa a trabalhar no sábado, e aí o sábado para o fariseu é algo muito sagrado, como eu falei numa pregação recente.
Eles tinham na cabeça deles que observar o sábado, e Jesus quebra esse mandamento o tempo todo. Ele trabalha no sábado, ele quebra milho no sábado, ele come no sábado. Os seus discípulos entram em searas e colhem milho no sábado. E isso desperta o olho dos fariseus, a ponto, quando chega no versículo 14, porém os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. É nesse contexto que os fariseus decidem matar Jesus Cristo. Vão levar um tempo para conseguir isso, mas aqui eles já decidem que tem que matar Jesus Cristo. Ok? Então, nesse contexto, de repente, Mateus, movido pelo Espírito Santo, coloca o versículo 15 a 21 que eu acabei de ler. E nesse capítulo 12 de Mateus, do 15 ao 21, ao colocar esse versículo, é nesta passagem que nós tiramos os 3 motivos pelos quais Jesus Cristo é o nosso refúgio seguro no meio dos temporais. Por que, meus irmãos, que Jesus Cristo é o nosso refúgio no meio dos temporais? Olha o versículo 15. Mas Jesus, sabendo disso, ou seja, os fariseus queriam matá-lo, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou. Muitos o seguiram, mas a todos ele curou. Sabe por que Jesus Cristo é o nosso seguro, nosso refúgio seguro no meio dos temporais da vida? Porque Jesus é quem sara todas as nossas dores. Esse é o primeiro motivo. Jesus é quem sara todas as nossas dores, qualquer que seja ela, física, psíquica, espiritual, social, congregacional. Jesus Cristo é quem sara todas as nossas dores. Mas se você observar a leitura do versículo 15 ao 21, ele usa aqui algumas figuras de linguagem. E ao explicar essas figuras de linguagem para o meu irmão que está me ouvindo, para a minha irmã que está me ouvindo, é que você vai entender por que o Espírito Santo nos ensina nessa passagem que Jesus Cristo é quem sara todas as nossas dores. Se você observar no versículo 20, ele diz que não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. O que significa isso, irmão? Ao entender essa figura de linguagem, você vai entender por que o Espírito Santo fez com que Mateus escrevesse essa passagem aqui. A palavra na minha Bíblia aparece cana quebrada, mas em outras traduções aparece como caniço quebrado, caniço rachado. A minha é cana quebrada na minha tradução, mas pode ser caniço rachado, caniço quebrado, bambu, porque a palavra cana aqui na língua grega é a palavra cálamo. Cálamo era um tipo de bambu, um tipo de caniço que crescia nos rios ou em lagos. Sempre crescia onde tinha água. É um tipo de bambu, como nós temos aqui também. E esse bambu, ele, quando crescia, as pessoas tinham muitas utilidades, mas a principal utilidade desse bambu era fazer flauta, fazer instrumento de apitos, flautas. Então as pessoas tiravam esse bambu, principalmente as crianças, os adolescentes, e pegavam o bambu e faziam com ele uma flauta. Era um bambu um pouco frágil. Aí ele fala aqui, não esmagará a cana quebrada. Está dizendo que Jesus Cristo não vai esmagar a cana quebrada. Mas o que significa isso? Acompanhe como é interessante. A palavra esmagar aqui é a palavra sintetrimeno na língua grega, que significa espatifar ou esmagar, como está na minha tradução. As pessoas, quando iam fazer suas flautas, principalmente as crianças, por ser um bambu frágil, às vezes quebravam o bambu. Na hora que estava fazendo a flauta, às vezes terminando de fazer a flauta,
às vezes o bambuzinho se rachava. E quando o bambu se rachava, ou entortava, ou quebrava, o que é que as pessoas faziam? Eles espatifavam ele, esmagavam, espatifavam e jogavam fora. Mas o texto está dizendo que Jesus não vai esmagar o bambu quebrado, a cana quebrada, a cana que se rachou, a cana que se entortou. Ele não vai fazer isso. Esse bambu, ele tinha outra coisa interessante. Como ele era um bambu aquático, né, que crescia no meio dos rios, no meio dos lagos, ele dentro do seu interior era cheio de água. Dentro do seu interior, esse bambu era cheio de água. E quando o bambu se rachava, a água que estava dentro dele saía pelo furo. O que ele está dizendo? Ele não vai esmagar o bambu rachado, a cana quebrada. Ora, se as pessoas faziam flauta desse bambu, instrumentos musicais, e quando ele rachava, quando ele quebrava, não servia para mais nada, porque não ia tocar, não ia emitir nenhuma nota musical, não iria sair o som, ou se saísse o som não saía direito, as pessoas quebravam, esmagavam o bambu e jogavam fora, porque não valia mais nada. A mesma coisa acontecia quando o bambu ficava rachado, ele não conseguia reter água. Naturalmente, quando ele estava rachado no rio e a água saía pelo furinho, ali onde saía a água ia apodrecendo. Aí com o tempo o bambu se quebrava. E quando você vai ver bambus aí no meio do mato, se for bambu perto, você pode ver que onde o bambu começa a quebrar, um pouco tempo depois ele tomba. Ele se quebra, ele vira, né? Ele não retém a água. Então, quando o bambu se quebrava, a água vazava pela rachadura e ele ia se deteriorando. Então, ele não fica de pé como os outros bambus. Ele torce, ele quebra, ele se curva, porque vai apodrecendo, aí o bambu tomba e acaba morrendo. Muito bem. Essa ilustração que Mateus colocou aqui, que Jesus não esmagará a cana quebrada, dá o contexto do que Mateus está querendo nos ensinar aqui, do que o Espírito Santo colocou. Por quê? Porque isso fala de dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que não conhecem Jesus e rejeitam Jesus, como o caso dos fariseus, que agora aqui começam a rejeitar Jesus e até querem matá-lo, mas falam também daquelas pessoas que seguem Jesus, que aceitam Jesus, que estão na igreja. Então, essa ilustração atinge esses dois tipos de pessoas, aquelas que rejeitam Jesus Cristo e aquelas que seguem Jesus Cristo. Por que atinge dois tipos de pessoas? Vamos lá. Assim como os fariseus e muitas outras pessoas, não eram só os fariseus, mas quase todo Israel, eles não querem Jesus Cristo porque não querem reter na sua vida, no seu coração, no seu interior, a água da vida. Assim como o bambu também não conseguia reter a água. O bambu, quando ele quebrava, quando ele rachava, que a água ia saindo, é claro que a água não podia ficar dentro dele. E quando a água ia saindo, como eu falei, ele acabava apodrecendo naquele lugar que ele rachou, e apodrecendo, o bambu quebrava e morria. São como essas pessoas aqui. E veja que Jesus chamou todos, por isso que é interessante o contexto. No capítulo 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o desejo de Jesus Cristo. Ele convida todos para irem a Ele. Por quê? Porque Jesus é o único que sara todas as nossas dores. Por isso que Ele convida. Vinde a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está com lutas nessa vida. Vinde a mim e eu te aliviarei. Ele tinha a água da vida. E todos aqueles que tiverem sede de beber a água da vida, vindo a Cristo, recebem dessa água da vida, recebem de graça. É graça de Deus. Por isso que a ilustração atinge dois tipos de pessoa. Aqueles que rejeitam Jesus Cristo, que não querem reter no seu interior a água da vida,
não querem ser um instrumento de louvor nas mãos de Deus, como a cana rachada, como o bambu rachado, como esse caniço rachado, que quando as crianças estavam fazendo a flauta e de repente ele rachava, aí esmagava e jogava fora, não valia mais nada. Essas pessoas não querem ser um instrumento de louvor nas mãos de Deus. E ele está dizendo, ele não esmaga a cana quebrada. Todo mundo esmagava a cana quebrada. Na hora que o caniço quebrasse, não valia para mais nada, jogava fora. E Jesus, aqui está dizendo, ele não faz isso. Porque ele está querendo que você venha até ele. Porque se você for até ele, ele sara as tuas dores. Jesus é quem sara todas as nossas dores. O convite foi feito por ele mesmo. Por ele mesmo. Essas pessoas rejeitam a Jesus, lutam contra Jesus, contra o Evangelho de Jesus, porque não conhecem Jesus, porque não conhecem Deus, não conhecem a palavra de Deus. Eles jogam fora o único que pode ajudá-los e salvá-los. Por isso que a ilustração atinge estas pessoas que rejeitam Jesus Cristo, que não querem reter no seu interior a água da vida, que não querem ser um instrumento de louvor nas mãos do Mestre. Eles não querem ser um louvor, um poema de amor e de vida para o Deus de amor e da vida. Vou até repetir. Essas pessoas aqui não querem ser um poema de amor e de vida para o Deus de amor e da vida. Mas se você prestou bem atenção no versículo 15, Jesus, quando se afasta, já que eles querem matar Jesus Cristo, já que eles são contra Jesus Cristo, já que eles rejeitam o Evangelho de Cristo, quando Jesus se afasta, muitos o seguiram. Porque se essas pessoas não queriam Jesus, outros queriam. Outros ouviram o chamado, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, e foram a Cristo. Chegaram lá quebrados, sobrecarregados, com problemas, com lutas, com traumas, com tristezas. Mas Jesus os curou, porque ele não quebra a cana rachada. Ele não esmaga como as pessoas esmagavam. Estava quebrado, então não presta, esmaga e joga fora. Ele não faz isso. Essas pessoas não querem. Se essas pessoas não queriam ser uma nova canção para Deus, aqueles que o seguiram queriam. Vejam o que o povo perde, o que o povo perdeu, e o que o povo perde, e o que o povo perderá. Em não ouvir o chamado de Jesus Cristo, vinde a mim. Não querem ser uma nova canção para Deus, porque aqueles que o seguiram se tornaram novas criaturas. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. As suas dores passaram. Os seus traumas passaram, as suas feridas foram saradas, porque Jesus é quem sara as nossas dores. Aqueles que não ouviram, que não obedeceram, que não aceitaram a sua chamada, é porque não querem ser uma nova canção, uma canção para Deus, uma canção de amor. Elas não se tornaram uma canção de vida, não, porque rejeitaram o Deus da vida. E uma coisa que você prestar bem atenção na ilustração do bambu aqui, da cana quebrada, não é Cristo que os quebra. Ninguém quebrava, o bambu, como estava lá no meio do mato, e ele rachava e a água saía, ele começava a apodrecer e cair, ele fazia isso naturalmente, sozinho. A mesma coisa acontece com essas pessoas. Não é Cristo que os quebra. São eles mesmos que se quebram, por rejeitarem o único que poderia curar as suas dores. Vou repetir, não é Jesus Cristo que os quebra. São eles mesmos que se quebram, porque rejeitam o único que poderia consertar as suas rachaduras na sua alma, as feridas do seu espírito. Sabe? É o único que podia consertar as rachaduras
na sua história, na sua mente, no seu coração. Eles rejeitam. Então não é nem Cristo que os quebra, são eles mesmos que se quebram como um bambu se quebrava sozinho no meio do mato. Eles estão quebrados e vão continuar quebrados. Mas eu falei para você o seguinte: se viessem a Cristo, Ele consertava. Eles estão quebrados, rejeitam o convite para serem restaurados, mas se aceitassem, se arrependessem, aceitassem o convite de Jesus os consertava, porque só Cristo pode consertar esse tipo de coisa. Ninguém consertava bambu, ninguém consertava esse tipo de bambu, ninguém tinha interesse sequer em consertar isso. Olha só, irmãos, as pessoas não consertavam esse bambuzinho rachado, não, porque não tinha valor, jogava fora. As pessoas não queriam consertar, as pessoas não podiam consertar e as pessoas nem pensavam em consertar. Presta atenção, ninguém consertava esse tipo de bambu, ninguém fazia isso, rachou fora. Não tinha valor de nada para eles. Então ninguém consertava, ninguém tinha interesse em consertar, não havia um interesse em consertar esse tipo de bambu, não havia sequer pensamento para consertar esse tipo de bambu. Então ninguém tinha interesse, ninguém consertava, ninguém pensava em consertar esse tipo de bambu. Do mesmo jeito que o mundo não tem interesse, não pensa, não se preocupa e não pode consertar aqueles que estão cansados e sobrecarregados, com suas dores, com suas dificuldades. Mas Jesus Cristo, Ele é o único que tem o interesse, Ele é o único que quer, tanto é que convida: vinde a mim. Ele é o único que busca essas pessoas, Ele é o único que pensa, que tem interesse e que tem o poder para consertar esses tipos de pessoas. Agora, o bambu não podia ir até Jesus Cristo, mas na ilustração de nós como pessoas, que somos como o bambu quebrado, a cana quebrada, nós temos a opção de ir ou de não ir a Cristo. Por isso que a ilustração envolve dois tipos de pessoas: aquelas que ouviram, mas não querem ir a Cristo, e aquelas que ouviram e foram a Cristo. Até que, veja bem, eu disse que ninguém podia consertar esse tipo de bambu, ninguém podia, ninguém queria, ninguém pensava. Até porque, para consertar aquele tipo de bambu, em outras palavras, tinha que ser algo miraculoso, sobrenatural. Se você pedir para alguém consertar um bambu, mas como é que eu vou consertar isso? Não consegue, ninguém consegue consertar isso, isso não se conserta. Tinha que ser algo sobrenatural. Consertamos os nossos traumas. Como é que nós consertamos as nossas dores? Como é que essa cidade que eu acabei de falar aqui, de Aberfern, se curou das suas dores, desse trauma desse tamanho? Meu irmão, humanamente falando, não se pode. Só mesmo algo sobrenatural. Só Deus para poder consertar a dor daquele povo. Tem que ser uma cura sobrenatural. Por isso que Jesus Cristo é quem sara todas as nossas dores. Agora, eu falei que ele atinge dois tipos de pessoas: aqueles que não são crentes e aqueles que são crentes. Agora, aqueles que são crentes, que estão na igreja, mas seu estado espiritual é de uma cana quebrada. Ou seja, são pessoas que são de Cristo, são da igreja, estão na igreja, mas no momento estão na igreja, mas estão quebradas. Como o bambu estava na água, mas também estava quebrado. Aquelas pessoas que estão na igreja, mas que por um motivo ou outro estão se desviando, se afastando de Deus. Mas os seus pés ainda estão na água, ou seja, o seu coração está quebrado, sua mente, seu espírito, mas ainda não estão fora de Deus, fora da igreja, ainda estão na água da vida. Ainda retém um pouco da água da vida, como um bambu. Se quebrasse um pouquinho mais aqui acima, daqui para baixo ainda tinha água. Mas à medida que a água ia escorrendo, ia apodrecendo no ponto da rachadura e ele vergava e quebrava. Nós temos pessoas na igreja assim. Na igreja de Cristo, espalhada em todo o mundo, tem pessoas assim.
Eles estão na igreja, mas estão quebradas, estão quebrantadas. Quebradas muitas vezes com palavras duras. Duras dentro da própria igreja, às vezes duras por seus próprios líderes. Quebradas às vezes por rejeições. Quebradas às vezes por palavras duras dentro da sua casa. Não é na igreja, é dentro da sua casa. Mas quando vem para a igreja, vem com aquele peso, vem com aquela dor. Por quê? Porque não está feliz no seu lar, na sua casa. Eles estão sendo quebrados por palavras duras, por gestos duros, por relacionamentos duros, sem amor, sem afeição, sem respeito. Eles vão para a igreja, mas chegam na igreja quebrados. Quebrados por falta de amor, às vezes falta de amor do irmão, dos irmãos, das suas famílias. Eles creem em Cristo, eles sabem que Cristo é o Senhor e Salvador, mas estão quebrados. Quebrados às vezes por amarguras de anos e anos que não foram tratadas. Problemas que vêm de anos e anos de pessoas dentro da própria família, pai, mãe, esposo, esposa, filhos, filhas, situações da vida. E eles estão na igreja, mas estão quebrados. Às vezes quebrados pelo fracasso dos sonhos que não se realizaram e projetos que não foram para frente. Isso abateu muito eles. Estão quebrados. Às vezes quebrados pela traição de pessoas que amavam, de colegas de ministério, no caso de pastores, líderes, pessoas que viraram as costas para eles na hora que eles mais precisavam. Enfim, irmão, quebrados pelas circunstâncias da vida. Nesta situação, a pessoa, assim como o bambu, não está caído, mas também não consegue ficar de pé. À medida que a água vai saindo pela rachadura, ele começa a vergar. Não caiu ainda, mas se essa água continuar saindo, a água que dá vida, a água que sustenta, a água que mantém você de pé, mais cedo ou mais tarde vai rachar de vez e vai quebrar e vai apodrecer. Não consegue reter a água da vida, porque esta água está saindo pelas rachaduras que fizeram o que você fez na sua própria vida. Como eu falei, a rachadura da amargura impede você de reter a água da vida, da alegria, do bem-estar. A rachadura da falta de amor impede reter a água da alegria, a água da vida. A rachadura do ódio impede você reter a água que traz paz e tranquilidade. E por aí vai. Então, a ilustração tanto é para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo, mas como é para aqueles que também foram. Porque essas pessoas foram até Cristo, e diz no versículo 15, muitos o seguiram e a todos ele curou. Por que Jesus curou? Porque estavam feridos, estavam rachados. Jesus não esmaga a cana quebrada, como qualquer pessoa faria. Não, ele trata, ele sara, ele cura. E esta é a boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus não esmaga a cana quebrada. Ele não termina de quebrar o que está quebrado. Não, como as pessoas fazem. Por isso que a ilustração é belíssima. Quando as pessoas ouviram essa pregação de Jesus, ou quando as pessoas leram essa passagem do Evangelho de Mateus, já entenderam o que significava. Ele não esmaga a cana quebrada, como as pessoas fazem, não. Ele sara. Jesus é quem sara todas as nossas dores. Ele não esmaga. Ele é quem fecha as nossas rachaduras. Ele nos coloca de pé, de novo, nos lugares celestiais. E se você prestou atenção, versículo 15, muitos o seguiram e a todos ele curou. A palavra curou aqui, olha que coisa interessante. A palavra curou aqui, na língua grega, é a palavra terapeu. De onde vem a nossa palavra portuguesa? Terapia. Jesus é quem fez uma terapia. Ele é a nossa terapia. Ele é quem nos cura. Exemplos na Bíblia e fora da Bíblia chegam aos milhões e milhões e milhões. Você lembra de Pedro?
Pedro, quando negou Jesus, quando traiu Jesus, e chegou a notícia, e Pedro estava quebrado, viu? Estava tão quebrado que quando ele estava traindo Jesus, que Jesus olha para ele, o que é que acontece com Pedro? Ele desata a chorar. Ele estava quebrado, porque ele percebeu o quanto ele era fraco, o quanto ele era pecador, o quanto ele era mentiroso. Ele que tinha prometido que jamais abandonaria Jesus, ele que tinha prometido que jamais viraria as costas para Jesus, que morreria ao lado de Jesus. E quando chegou na hora, fugiu e depois negou Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ressuscita. E quando Cristo ressuscita, em Marcos capítulo 16, versículo 7, Jesus diz, o anjo diz para as mulheres, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Por que ele se lembrou de Pedro? Porque ele não esmaga a cana quebrada. Ele restaura, ele cura. Diga a Pedro que eu quero ver. Aquela chamada vinde a mim continua valendo. Vinde a mim. Jesus não esmaga a cana quebrada. Foi isso que ele fez com Pedro. E depois daquilo, isso eu preguei domingo passado, né? Essa passagem de Mateus 16, 7. E depois daquela ocasião, Pedro de novo falha com Jesus Cristo em João capítulo 21, quando ele vai pescar, esquece que Jesus tinha chamado para ser um pastor, um missionário, e ele abandona aquilo e vai pescar, e Jesus de novo vai ao encontro dele e pergunta para ele, aquela passagem que Jesus aparece caminhando sobre as águas e Pedro pula no mar. E quando chega na praia, está lá o pão e o peixe preparado. E Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. E Pedro, com vergonha, Jesus diz, olha, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ele não esmaga a cana quebrada. Ele cura novamente Pedro e vai curar tantas vezes fosse necessário. Lembra dos discípulos de Emaús? Lá em Lucas capítulo 24, quando eles vão andando tristes, e Jesus aparece no meio deles, e eles estão tristes, Jesus, o Nazareno, a gente achava que era o Messias, mas ele morreu. Eles estavam lá quebrados, desanimados, feridos na sua ideia, na sua esperança de que Jesus fosse o Messias. E de repente Jesus entra no meio deles, se manifesta a eles, eles voltam correndo para Jerusalém para dizer que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque Jesus não esmaga a cana quebrada, ele vai ao encontro deles e sara as suas dores, as suas feridas. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo, quando eu afirmo que Jesus Cristo é o único refúgio seguro no meio dos temporais da vida, é por esse motivo. Por quê? Porque Jesus é o único que sara todas as nossas dores. Jesus é quem sara todas as nossas dores. Ele não esmaga a cana quebrada. Eu tenho essa boa notícia para dar para vocês. Não importa o tamanho da ferida, não importa o tamanho da dor, não importa o quanto você esteja cansado e sobrecarregado. Jesus Cristo é quem salva, é quem sara todas as nossas dores. Esse é o primeiro motivo. Mas há um segundo motivo, porque Jesus Cristo é o único que pode, é o único refúgio seguro no meio dos temporais da vida. Há um segundo motivo, porque Jesus Cristo é o único refúgio seguro nos temporais da vida. Que segundo motivo é esse? O segundo motivo é porque Jesus é cheio de graça e misericórdia. Como eu disse para os irmãos, ninguém remendava uma cana quebrada. Ninguém fazia isso. As pessoas simplesmente esmagavam e jogavam fora. Ninguém aproveitava uma torcida que fumega. Jogava fora. Você pode perguntar, mas a cana quebrada eu já entendi o que é, mas o que é essa torcida que fumega na minha versão? Outras versões colocam pavio, outras versões colocam torcida fumacenta, enfim.
torcida que fumega era um pavio feito de linho. Na época dos hebreus aqui, na época de Jesus Cristo, até recentemente, né? A iluminação dos hebreus era com lâmpadas artesanais e o combustível era azeite. Em outras palavras, é a nossa famosa lamparina. Eu passei minha vida toda no Nordeste até o início dos anos 80 debaixo de lamparina e de lampião, que era a nossa iluminação. Então eu entendo bem isso aqui. A torcida que fumega era um tipo de pavio feito de linho que ficava boiando no azeite. Não sei se você já foi desses encontros de casais em que tem aqueles vasos grandes, né? Com, não sei se é um certo tipo de líquido lá dentro, e fica como se fosse uma florzinha, um tipo de velinha boiando na água acesa. Você já viu isso? É mais ou menos a mesma coisa. Era um pavio de linho que ficava boiando no azeite, na lamparina, né? na lâmpada artesanal. Quando o azeite acabava, o que acontecia? O pavio começava a fumegar, porque como não tinha mais o azeite, a única coisa que estava queimando era o pavio que estava umedecido, e aí começava a fumegar, a sair fumaça. E essa fumaça, é claro, que incomodava as pessoas dentro de casa. Então o que as pessoas faziam? As pessoas jogavam o pavio fora, colocavam azeite e um outro pavio. Então esse era o normal. Ninguém aproveitava pavio queimado. Ninguém aproveitava esse pavio que estava fumegando. Na minha versão colocou, nem apagará a torcida que fumega. Então, ninguém aproveitava esse tipo de pavio, jogava fora. Era normal as pessoas na época de Jesus terem uma caixa cheia de pavio. As mulheres sempre tinham uma caixa cheia de pavio, porque ninguém guardava esses pavios queimados. É bom entender isso. Não valia nada. Como eu falei, jogaram fora. O Espírito Santo está dizendo que Jesus Cristo, ele nem esmaga a cana, mas também não joga fora um pavio fumegante. Ainda que fosse um pavio fumegante, que incomodava. Em outras palavras, quando Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e alguns rejeitaram e até queriam matá-lo, e outros o seguiram, ele está dizendo que tanto aquele que rejeitou, quanto aquele que veio a ele, a sua intenção, a intenção do seu coração, a atitude de Jesus para com essas pessoas é de não descartá-las, é de não jogá-las fora. É claro que ele conta com a sua decisão. A vontade dele, a decisão dele é, vinde a mim todos. Mas você tem que ir até ele. Se você não for, ele não vai te obrigar a ir. Até porque se ele te obrigar a sair, não era uma decisão livre da sua vontade. Por que é que nós seguimos a Cristo? Porque nós decidimos livremente, da nossa vontade, com o nosso coração, seguir a Jesus Cristo. E ele nos sara, e ele nos cuida, não nos joga fora. E essa é a segunda lição que essa passagem nos ensina. Porque é que Jesus Cristo é o nosso único refúgio seguro no meio das tempestades da vida. Primeiro, porque Ele é quem sara todas as nossas dores. Mas em segundo lugar, porque Jesus é cheio de graça e misericórdia. Enquanto todos jogavam o pavio fumegante fora, Jesus quer aproveitar. Enquanto todos esmagam a cana, Jesus liga novamente. Enquanto todos apagam o pavio fumegante e troca por outro, Jesus reacende e aproveita novamente. Ele coloca azeite para que o pavio volte a acender de novo. Na Bíblia, tanto Deus como Jesus Cristo são comparados com lâmpadas. Deus é nossa lâmpada, a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés. Mas em Apocalipse, Jesus Cristo diz que o Cordeiro é a nossa lâmpada no novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21, 22. A diferença desta lâmpada, que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo, para as lâmpadas normais, é que esta lâmpada, Jesus, tem um azeite que não acaba nunca.
Por isso que nós podemos ser pavios nessa lâmpada, porque o azeite não acaba nunca. Jesus não apaga o pavio que fumega, a torcida que fumega. Porque na lâmpada que é Jesus, na lâmpada que é o nosso Deus, este azeite não acaba nunca. E o azeite, na Bíblia, é um símbolo de unção. A unção de Deus sobre a vida daqueles que o amam, que o seguem, não acaba nunca. É interessante que nessa passagem aqui, essa ilustração que nós estamos usando aqui, que o Espírito Santo colocou para Mateus registrar na Bíblia, essa ilustração ela já tinha sido profetizada anos atrás. Por isso que quando Mateus cita isso, as pessoas lembrariam. Se você olhar, por exemplo, o versículo 17, quando as pessoas vão até Jesus e ele cura todas, e ele não quer que pusessem ele a publicidade, que fizessem propaganda, até porque João Batista já tinha sido morto. E se as pessoas fizessem muita propaganda de Jesus, os fariseus já tinham determinado matar Jesus. Se houvesse muita propaganda, ele não conseguiria sequer terminar o seu ministério de 3 anos e meio. Por isso que não quer. Até, além do mais, Jesus não fazia aquilo para chamar a atenção no sentido de buscar audiência, ibope. Não. Jesus fazia isso aqui porque era a vontade de Deus, era a glória de Deus. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio para ser popstar, não veio para ser um líder humano famoso, não veio para ser um rei humano. Não. Ele veio para buscar e salvar o perdido para o reino de Deus, para a glória de Deus Pai. Então, quando chega no versículo 17, ele diz, tudo isso está acontecendo para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Nós vemos aqui então uma profecia sendo cumprida. Isaías capítulo 42, de 1 a 4. Se você for lá no profeta Isaías 42, de 1 a 4, você vai ver essa profecia sendo cumprida aqui. E nesta profecia em que Deus diz, vamos abrir para Isaías 42 rapidinho, só para você acompanhar comigo o que eu quero dizer. Quando você chega lá em Isaías 42, você vai ver que esta profecia, ela aparece num contexto extremamente interessante. Primeiro, no capítulo 41, 10, 13, ele afirma, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Deus está dizendo, sou eu que te ajudo, sou eu que te fortaleço. Não busque ajuda em coisas vãs. Para curar tuas feridas, para curar tuas dores, busque em Deus, busque em Jesus, porque sou eu que saro as tuas feridas, sou eu que te ajudo, eu sou contigo. Quando chega no versículo 13 diz, eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. É nesse contexto aqui. Chegamos no capítulo 42. Quando chega no capítulo 42, ele continua insistindo que é ele a fonte da cura, a fonte da salvação. Aí vem a profecia. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não chamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Então, isso que está acontecendo lá é uma profecia escrita 800 anos antes de Jesus Cristo, pelo profeta Isaías. A mesma coisa está lá em Mateus. Então, quando Mateus relata isso, as pessoas entenderam. Então, ele é o servo do Senhor. E Jesus, no Evangelho de Mateus, é apresentado como o servo do Senhor, aquele que veio servir.
aquele que veio dar sua vida em resgate por muitos, aquele que veio buscar o que estava perdido. Ele é o servo humilde de Deus. Mas se você prestou bem atenção, você vai ver aqui que isso é um acordo da Trindade. É um mistério do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. Porque no versículo 18 de Mateus capítulo 12 diz: eis aqui o meu servo. Quem está falando? Meu servo. Assim como Isaías 42, eis aqui o meu servo. Quem está falando? Deus Pai. Eis aqui o meu servo. Quem é o servo do Senhor aqui? Jesus Cristo. E o que ele coloca sobre esse servo? O meu Espírito, o Espírito Santo. Então nós vemos aqui uma economia de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando. Para quê? Para não esmagar a cana quebrada, para não apagar a torcida que fumega ou o pavio que fumega. E por que ele não faz isso? Se todo mundo faria isso, não faz? Porque Jesus é cheio de graça e de misericórdia. Enquanto que as lâmpadas acabam o seu azeite, estas aqui não acabam nunca. Essa lâmpada sempre renova seu azeite, como aquela botija da viúva, que o azeite nunca se acabava. É a mesma, assim é Jesus Cristo. Jesus, ele não apaga a torcida, porque ele é um Deus cheio de graça e de misericórdia. A misericórdia de Deus é como o azeite que nunca acaba, dura para sempre. Essa é a diferença dessa lâmpada que é Deus, que é Jesus Cristo, para as lâmpadas normais. A misericórdia de Deus não é como o azeite de uma lâmpada normal que acaba. A misericórdia de Deus dura para sempre. Ele não esmaga a cana e nem apaga a torcida que fumega, porque a sua graça dura para sempre. Quando ele disse: vinde a mim, ele tem toda a razão de fazer isso. Por quê? Porque Jesus é quem cura todas as nossas dores. Porque Jesus é cheio de graça e misericórdia. Quer ver algum exemplo, meu irmão? Por exemplo, Jonas. Eu fico pensando quando Deus pede para Jonas ir a Nínive. Quando Deus manda Jonas ir a Nínive. E Jonas vai para Tarsis. Deus simplesmente poderia ter dito assim: bom, você não quer ir não? Não vou não. Então tudo bem, eu chamo outro. E Jonas teria se danado na vida. Qualquer um faria isso. Você que tem um funcionário, você que tem uma empresa que tem funcionário, e você manda um funcionário fazer um serviço, você, olha, faça isso assim, assim, assim. Fala, não vou fazer isso não. O que você faz? Você manda o cara embora e botar outro para fazer o serviço. Deus podia ter feito isso com Jonas, Deus podia ter feito isso com Jonas. Por que ele não fez? Porque ele não esmaga a cana quebrada. Ele vai atrás, ele conserta. Por que ele não fez isso com Jonas? Porque ele não apaga a torcida que fumega, o pavio que fumega. Ele cuida, ele trata, ele acende de novo esse pavio. Ele não joga fora como todo mundo jogava. Davi. Por que Deus não descartou Davi e colocou outra pessoa no lugar dele? Porque ele não apaga a torcida que fumega. Principalmente, preste atenção aqui, quando esses pavios queimados, essas canas rachadas, se arrependem. Deus nunca rejeita um coração contrito, nunca. Jonas orou no ventre do peixe, no abismo, e Deus foi lá e restaurou. Davi orou naquela situação, desesperado, em lágrimas, dizendo que o corpo doía por causa do pecado. E Deus restaurou. Deus não restaurou Judas, porque Judas nunca se arrependeu. Mas se Judas se arrepende, e olha que Jesus pelejou com Judas. Pelejou. Jesus fez tudo o que podia. Judas foi que não quis, mas se quisesse, Deus teria restaurado. Porque Jesus é cheio de graça e de misericórdia. Às vezes nós encontramos pessoas, e alguém que está me ouvindo aqui, ou possa chegar a ouvir essa pregação,
Às vezes encontra pessoas que já foram pessoas cheias de graça, de bondade. Eram pessoas que se deleitavam na leitura da palavra de Deus. Hoje não, nem lê mais a Bíblia. Talvez você já tenha sido uma pessoa que amava essa palavra, ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, e hoje você não tem nem vontade de pegar na Bíblia. Talvez você já foi uma pessoa de oração, amava os cultos de oração, os grupos de oração como nós temos, mas hoje você nem crê mais em oração. Talvez você já pregou a palavra de Deus e hoje mal crê na palavra e não prega para ninguém, não fala de Deus para ninguém, nem para você. Às vezes você já foi ativo no reino de Deus, prolífico na obra de Deus, você fazia tudo o que podia pelo reino de Deus. E hoje você perdeu a vontade de viver a vida na graça, a vida no reino de Deus. Perdeu a graça, você não tem mais vontade. Você se sente um pavio que fumega, acha que não tem mais jeito. Você se sente uma cana quebrada, né? Acha que não tem mais solução. Mas eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia, meu querido, é que Jesus Cristo não esmaga a cana quebrada. E nem joga fora e nem apaga o pavio que fumega. Ele reacende, ele faz com que ele volte a brilhar como pavio cheio de azeite, como uma lâmpada na cultura hebraica e aí até recentemente algum tempo aqui no Brasil e até hoje em alguns lugares as pessoas ainda usam lâmpadas artesanais, ela brilha de noite, é a sua luz na escuridão, nas trevas. Jesus pode te acender de novo. Ele quer te acender de novo. Ele deseja te acender de novo. Ele não joga fora a torcida que fumega. Ele não esmaga a cana. Por quê? Porque Jesus é quem cura todas as nossas dores. Porque Jesus é cheio de graça e de misericórdia. E por último, eu estou afirmando para os meus amados irmãos aqui que Jesus Cristo é o único refúgio seguro no meio dos temporais da vida. Por que eu posso afirmar isso? Porque é Ele quem sara todas as nossas dores, porque Jesus é cheio de graça e de misericórdia, mas por último, porque Jesus é a nossa esperança. Por isso que eu dei o nome dessa pregação, o título dessa pregação minha é A Cana Quebrada, Jesus, o Messias da Esperança. Foi esse o título que eu dei a essa pregação. Cana Quebrada. Jesus, o Messias da Esperança. Se você olhar o versículo 21 de Mateus 12, versículo 21, ele diz assim: e no seu nome esperarão os gentios. Mateus 12, 21. E no seu nome esperarão nele os gentios. A palavra esperarão aqui é a palavra esperança na língua grega. É a primeira vez que a palavra esperança aparece na Bíblia. Mateus 12, 21. Na língua grega, a palavra esperança é a palavra eupiso, esperança. E o Mateus, quando registra essa passagem, com essa ilustração da cana quebrada, ele está ensinando essas três coisas. Que Jesus é aquele que sara todas as nossas feridas, nossas dores, ele não esmaga a cana quebrada, ele cura, ele trata. Ele faz isso porque ele é cheio de graça e de misericórdia. Jesus é cheio de graça e de misericórdia. E é claro, se ele cura todas as nossas dores, se ele faz isso porque ele é cheio de graça e de misericórdia, logicamente Jesus é para nós a nossa esperança. É isso que ele está dizendo aqui, porque Jesus é a nossa esperança. E uma vez que é a primeira, como é a primeira vez que a palavra esperança aparece aqui, essa palavra vem junto com Cristo.
vem junto com a bondade de Cristo, porque Ele cura todas as nossas dores. Vem junto com sua graça e com sua misericórdia, porque Ele não joga fora, Ele não descarta a cana e nem o pavio. E Ele é esperança para todos os povos. Porque quando diz aqui, e no seu nome, ou seja, em Cristo, por Cristo, com Cristo, Cristo é a nossa esperança, esperarão todos os gentios. A palavra gentios aqui, ele usou a palavra etnos na língua grega. Etnos é de onde vem a palavra etnia, povos, raças, tribos e nações. Ele é a esperança para todas as etnias, todos os povos. Aliás, uma das maneiras que o apóstolo Paulo se refere a Jesus Cristo e o apresenta ao mundo todo, ao mundo gentil, a todas as etnias, é como esperança. Se você abrir para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo 1, o apóstolo Paulo apresenta Jesus ao mundo gentílico, às etnias de todo o mundo, da seguinte maneira: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, Jesus, nossa esperança. Eles entenderam que Jesus Cristo é a nossa esperança. Quando falamos em esperança, irmãos, eu até preguei recentemente uma mensagem sobre isso. Deixe-me dizer rapidamente para você, para encerrar. Esperança, no mundo geral, no mundo secular, eles dizem que é uma necessidade psicológica. Todo mundo tem necessidade de esperança. Não significa que a gente vai alcançar ou não vai alcançar. É apenas uma necessidade humana. A mente, psicologicamente, é uma necessidade psicológica, como uma necessidade de segurança, uma necessidade de comida, uma necessidade de amor. A esperança é uma necessidade psicológica do homem. Isso que o mundo secular ensina. É um sentimento universal nas criaturas humanas, ainda que não exista base racional para as mesmas. Ou seja, as pessoas têm esperança em qualquer coisa, em muitas coisas, mas racionalmente isso não tem base, segundo a psicologia secular. Esperança, ainda quando parece ser justificada, é transitória e ilusória. Então, para algumas linhas de pensamento seculares, a esperança é uma coisa ilusória. É transitória e ilusória. Muitas vezes a esperança é retratada por alguns poetas seculares, alguns psicólogos, filósofos seculares, como a esperança morta, a esperança fraca, a esperança débil, a esperança fantasma, desesperada e por aí vai. Eu me lembro de uma música de Fernando Mendes que eu gosto muito dela, me traz muitas recordações, que ele fala da esperança verde, de uma pessoa que está muito doente numa cama de hospital. A música é lindíssima, de Fernando Mendes, lá dos anos 70. Ele diz, a esperança verde. Eu não me lembro mais bem a música, mas ele fala assim, muito, muito bonita a música. Mas é assim que o mundo trata a esperança. Uma coisa, sabe? É imanente e humanizada. A esperança é uma coisa da criatura, do homem. Quando você tem uma esperança transcendente em algo superior e algo fora, eles acham que é uma utopia, que é uma coisa idealizada, uma utopia que não tem base de si. Isso é que o mundo fala. No Brasil, nós temos um teólogo e filósofo bem famoso chamado Mário Sérgio Cortella, que eu abomino a sua filosofia e a sua teologia. Eu, pastor Helder. Eu acho que esse homem, embora seja muito famoso, esteja na televisão, na mídia, dando palestras em empresas motivacionais, essas coisas todas, eu acho que ele é de uma ignorância teológica absurda, filosófica também, embora filosoficamente ele seja um bom conhecedor de filosofia, mas em termos de teologia ele é um desastre, na minha opinião. Não falo isso porque tenho inveja dele, porque gostaria de ser ele, de ter o privilégio que ele tem, a fama que ele tem, não. Quem me conhece sabe que eu amo os bastidores, não nasci para ser midiático. Eu tenho até dificuldades em pregar mensagens através de mecanismos de internet, essas coisas todas. Quem me vê pregando presencialmente, para me ver pregando através da internet, vê a diferença como é grande.
Então não falo isso do Mário Sérgio Cortella porque tenho inveja dele, não. Não o conheço, nunca me fez mal, não tenho nada contra ele. Agora, contra a sua mensagem, contra a sua filosofia, principalmente contra a sua teologia, os princípios teológicos que ele passa, eu sou totalmente contra. Além do mais, a educação no Brasil é um grande atraso por culpa de várias pessoas, inclusive do Mário Sérgio Cortella. Nós temos uma educação, me desculpe a palavra, que é uma porcaria no Brasil, uma das piores do mundo, em todos os rankings é uma das piores do mundo, grande parte por culpa de pessoas como Mário Sérgio Cortella, que até hoje se orgulha de ter deixado a educação que está aí. Quer dizer, nem se arrepender, não se arrepende. Nós temos uma educação terrível. Mário Sérgio Cortella cooperou muito junto com Paulo Freire para a educação ruim que nós temos e até hoje ele se orgulha disso. E uma das frases dele é famosa, é uma das frases mais famosas dele, que é sobre a esperança. Olha o que ele diz. A coisa mais importante na vida, quando não temos nenhuma outra coisa, é a esperança. Mas tem que ser a esperança do verbo esperançar, que significa ir atrás, buscar e não desistir. E não a esperança do verbo esperar, essa não é esperança, e sim espera. Se você ver essa frase, no contexto que ele prega geralmente isso para empresas, para palestras motivacionais que ele dá em várias empresas. Aqui e acolá ele fala isso também na igreja. Na igreja eu não digo tanto, vamos colocar assim, públicos cristãos, para cristãos. Ele também diz essa mesma coisa. Falando isso para a empresa, para as pessoas do mundo, já está errado. Na minha opinião, e vou explicar por quê. Falar isso para as pessoas dentro da igreja, num contexto religioso cristão, aí já vira uma tragédia. Porque se você prestar bem atenção na frase, na cabeça dele, a esperança está na força de vontade do homem, na perseverança, na motivação. É a força de vontade que gera a esperança. É isso que ele está ensinando. Esperança para ele é você ir atrás, é você lutar, é você buscar, é você não desistir. Mas, quando ele prega isso, quando ele ensina isso nas empresas, ele está falando de você. Que a esperança está na sua força de vontade. Se você tiver força de vontade, você buscar atrás, você correr, você conseguir, você vai ter esperança. Então, você é seu Deus. Você é o doente, aquele que está sem nada, que perdeu todas as coisas, mas você, ao mesmo tempo, é a sua esperança, é o seu Deus. É isso que ele está ensinando aqui. A esperança que faz você esperar sem nenhuma participação sua, a fim de que ela se realize, é uma esperança vazia, uma utopia, um delírio. Ou seja, se você tem uma esperança que você não faça nada, para ele é uma utopia, é um delírio. É isso que eles dizem. Então, quando você ouve essas pessoas e você não conhece o Evangelho, não conhece o que a Bíblia ensina, você é enganado por elas. Por isso que eu digo que grande culpa da educação ruim que nós temos, podemos colocar na conta do senhor Mário Sérgio Cortella, Paulo Freire e todos aqueles outros que seguem essas ideologias filosóficas que eles têm. Essa não é a esperança cristã. A esperança cristã é totalmente diferente. Para nós, Jesus é a nossa esperança. E é a nossa esperança porque Ele é quem cura nossas dores e é porque Ele é cheio de graça e misericórdia. Porque Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não apaga o pavio. Eu não faço nada, eu não posso fazer nada. Eu dependo da graça de Deus. Isso o Mário Sérgio Cortella jamais aceitaria. Não, você tem que correr atrás, tem que fazer. Não. Eu tenho que confiar em Cristo, eu tenho que fazer a minha parte em algumas coisas, isso é o normal. Não significa que eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque Cristo é quem me sara, porque Cristo é quem me cura, porque Cristo, na sua graça, na sua misericórdia, não esmaga a cana quebrada. Esperança não é uma ideia. Esperança não é um conceito filosófico. Esperança não é uma definição linguística. Esperança não é uma necessidade existencial, uma particularidade do ser,
uma atitude positiva, um aspecto motivacional como eles ensinam. Não! Esperança na Bíblia é uma pessoa. Jesus Cristo, o Deus, tanto faz. Esperança na Bíblia é uma pessoa. Eu acabei de ler para você 1 Timóteo 1:1. O apóstolo Paulo diz claro aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A nossa esperança é uma pessoa, não é uma ideia. Esperança na Bíblia é Jesus Cristo. Abre para Romanos 15:3, vou te mostrar uma coisa. Romanos 15:3. Romanos capítulo 15, versículo 3. Romanos 15:3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Romanos 15:13. Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É o Deus da esperança que nos enche, não sou eu que faço alguma coisa, é Deus que faz, que nos enche. E ao nos encher de gozo e paz, Ele nos faz com que nós sejamos ricos em esperança. O contrário do que esses tais filósofos e teólogos ensinam. Não é uma palestra motivacional, não é uma ideia de você correr atrás. É uma ideia de Deus vir a nós com graça, com misericórdia, nos curando e se tornando para nós a nossa esperança. Jesus Cristo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 7, Colossenses 1:7. Olha o que diz Colossenses 1:7. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outro fiel ministro de Cristo, eu coloquei Colossenses 1:7, não é Colossenses 1:27, corrija aí. Colossenses 1:27, não 7, Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Para a Bíblia, a esperança não é uma ideia, não é um conceito, não é um aspecto motivacional, não é uma necessidade existencial, não é uma definição linguística, não é uma palestra motivacional. Esperança para nós é Jesus Cristo. Não é o homem buscando, é Cristo nos buscando e nós o aceitando. Por exemplo, o exemplo da filha de Jairo. Jairo chegou aos pés de Jesus desesperado, sua filha estava morrendo. E Jairo, você podia dar qualquer palestra motivacional para ele que não resolveria nada. Você podia dizer, você podia falar a frase de Mário Sérgio Cortella: olha, você não pode você tem que buscar, você tem que ir atrás, você não pode desistir, você tem que ter a esperança do verbo esperançar, que não vai adiantar nada. Jairo precisava de um milagre, e palestra motivacional não faz milagre. Nós não esperamos, nós não podemos depender de autoesperança. O que Mário Sérgio Cortella está ensinando é autoesperança. Nós temos que ter esperança do alto. Aí resolve. Então, quando Jairo chega até Jesus Cristo, Jesus faz um milagre e ressuscita a sua filha. Jairo entende o que eu estou dizendo aqui. Ele é que é a nossa esperança. Ele é que nos dá esperança, como Romanos 15:3 eu acabei de falar. O Deus da esperança nos enche de gozo e faz com que nós tenhamos esperança. Eu gosto muito da frase Machado de Assis, que diz que há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, e outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Nós não somos daqueles que choram porque a rosa tem espinho.
Nós somos aqueles que sorriem porque os espinhos têm rosa. Ou seja, nas dores dessa vida, nos espinhos que essa vida nos atinge, nos espinhos que a vida joga contra nós, nós podemos sorrir porque nós temos uma rosa, nós temos uma flor, a rosa de Sharon, Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero concluir essa pregação repetindo mais uma vez: Jesus Cristo é o único refúgio seguro no meio dos temporais da vida. E se você me perguntar, por que, pastor, Jesus Cristo é o único refúgio seguro no meio dos temporais da vida? Eu mostrei nessa passagem, Mateus capítulo 12, 3 motivos pelos quais Jesus Cristo é o refúgio seguro no meio dos temporais da vida. O primeiro motivo é porque Jesus é quem sara todas as nossas dores. Versículo 13: muitos o seguiram e a todos ele curou. O segundo motivo é porque Jesus é cheio de graça e misericórdia. Ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. E o terceiro motivo é porque Jesus Cristo é a nossa esperança, uma esperança viva. Sabe como é que as pessoas no desastre de Abifen superaram aquela dor, aquele trauma? Agora, recentemente fez 54 anos, né? 54 anos do desastre. 64 anos depois, sabe como é que aquelas pessoas superaram aquelas dores, aquele desastre da cidade de Abifen, do vilarejo? Porque se agarraram em Jesus Cristo. E Jesus é quem sara todas as nossas dores. Porque Jesus é cheio de graça e de misericórdia. E uma vez que Ele sara todas as nossas dores, e Ele é cheio de graça e de misericórdia, Ele também é a nossa esperança. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre. Toda a igreja diz amém.